nossa celebração pela família, uma confraternização gostosa. E hoje nós também podemos trabalhar um pouquinho, lembrar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, falando sobre o perdão do Pai, sobre o amor do Pai, sobre a ação do Pai em restaurar a família. Isso nós vemos em Deus restaurando a família, e ao mesmo tempo aplicamos sobre você, pai e mãe, como também instrumentos para, através do amor, restaurar a sua família. Hoje nós vamos continuar tratando sobre a figura do pai, nesse mês que comemoramos, ou que relembramos a respeito das famílias, e vamos relembrar aí aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta em 1 Reis, capítulo 2, dos versos 1 a 12, as instruções de Davi para o seu filho Salomão. Nós vamos ler de modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, meu homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas rãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que lhe maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Mahanaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos mais uma vez ao Senhor, te agradecemos pelo privilégio
de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, e clamamos para que o Senhor fale conosco nessa noite, através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim nos edifique a todos, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Quem aqui quer ser um bom pai? Será que nós perguntássemos para os pais presentes? Vamos pegar o mais fresco, né? Mais novo. Luizinho, você quer ser um bom pai? Com certeza quer ser um bom pai. Todos nós queremos ser bons pais, né? Agora, como é possível ser um bom pai? O que é preciso para que alguém seja um bom pai? Talvez você poderia dizer aí, ou trazer à sua mente algumas questões. Vou deixar uma boa herança para o meu filho. Se eu tivesse que pensar assim, eu estou enrolado. Tem 3, imagina. Deixar uma boa herança para cada um deles. Vamos morrer de trabalhar e mesmo assim ainda vou ficar devendo. Mas talvez você pense nisso. Olha, deixar uma boa herança para os meus filhos. Ou então, fazer todas as vontades dele. Será que isso é ser bom pai? Nós estamos aí cheios de filhos que receberam tudo que queriam dos pais, são péssimos filhos, que demonstram que os pais, na verdade, não foram bons pais por fazerem todas as vontades do filho. Mas então, como que eu posso ser um bom pai? Quando nós olhamos para a figura de Davi, irmãos, nós temos um personagem impactante, né? De grandes extremos, e que aqui se apresenta na figura paterna, dando um conselho ao seu filho. Para você ter uma ideia de como Davi é tão fantástico, você vê nele coragem, mas ao mesmo tempo você vê medo. Você vê nele coragem para desafiar o gigante, mas depois corre de medo do seu filho Absalão. Você vê em Davi uma grande fidelidade a Deus, de não permitir que ninguém zombe do nome de Deus, mas ao mesmo tempo você vê na vida de Davi grandes erros, pecados que são visíveis a todos. Em alguns momentos na vida de Davi você vê grande intensidade em fazer o que era certo e demonstrar toda a sua gratidão e amor ao Senhor, ao ponto de dançar na frente da arca, de extrapolar na sua gratidão. Mas em outros momentos nós vemos ele ser omisso em práticas simples da vida com Deus. Mas apesar desses contrastes, Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus, e mesmo tendo erros na administração da sua família, na administração dos seus filhos, ou na educação dos seus filhos, nós temos em Davi um bom pai. Irmãos, ser um bom pai não significa estar isento de erros. Todos nós erramos. Mas nós vemos que Davi foi escolhido por Deus, e ele reinou, segundo o texto que lemos, 40 anos sobre Israel. Sabemos também do seu mau exemplo e das consequências que isso trouxe à família e a toda a nação de Israel. Davi não foi um homem que não teve pecado, como todos nós também somos pecadores. É impossível um homem pensar em ser bom pai pensando que nunca terá pecado. Nós teremos falhas, só que essas falhas podem nos fazer melhores e podem ensinar aos nossos filhos a serem melhores do que nós. E é aí que está o pulo do gato. É que está a diferença. Se você tão somente conseguir ensinar os seus filhos a não cair nos mesmos erros que você já caiu, já será um avanço, e você já estará sendo um instrumento de bênção na vida dele.
Davi é um grande modelo de uma vida marcada por erros, mas ao mesmo tempo é um grande modelo de uma vida marcada pelo arrependimento sincero. Ele tinha um relacionamento fantástico com Deus, não porque estava totalmente isento de pecado, não, mas porque toda vez que pecava, ele se arrependia verdadeiramente, de um modo sincero. Nós temos talvez uma das poesias mais lindas, que é o Salmo 51, que expressa a nossa realidade pecaminosa e ao mesmo tempo um coração desejoso em demonstrar arrependimento ao Senhor. Davi certamente é esse personagem de grandes contrastes. Agora, como mensurar a influência da figura paterna na vida de uma criança? Obviamente que existem estudos já nessa área, né? Onde a ausência da figura paterna gera alguns problemas para a educação dos filhos. Pois a figura paterna vai influenciar em muito, seja para o bem ou seja para o mal. Mas uma coisa nós temos certeza: o exemplo, a postura, as palavras, os ensinos influenciam integralmente a vida dos nossos filhos. Não apenas aquilo que você passa formalmente, mas tudo que informalmente lhes é transmitido os influencia.